Olá, querido estudante, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos mais uma vez falar sobre trabalho e potencial elétrico, mas dessa vez o nosso foco será resoluções de exercícios. Então, se você usa o sistema Bernoulli de ensino, abra a sua apostila na página de número 79. A questão que nós iremos resolver nesse instante é a questão de número 2 dos exercícios de aprendizagem. A questão diz o seguinte: considere que U é a energia potencial elétrica de duas partículas com cargas mais 2Q e menos 2Q, fixas a uma distância r uma da outra. Uma nova partícula de carga mais Q é agregada a este sistema entre as duas partículas iniciais, conforme representado na figura a seguir. A energia potencial elétrica desta nova configuração é... Então vamos lá. Olha só. Primeiro, a nossa condição inicial é trabalhar com apenas duas partículas. Nós temos mais 2Q e menos 2Q a uma distância r. Essa daqui eu vou chamar de carga 1, tá? E a outra eu vou chamar de carga 2. Tá? Não esqueça disso. Essa daqui eu chamo de carga 1 e essa daqui eu estou chamando de carga 2. Ora, a energia desta configuração das duas cargas, ela é dada pelo quê? Pelo produto da constante vezes as duas cargas dividido pela distância. Então, nós vamos ter 2 vezes menos 2 dá menos 4, Q vezes Q dá Q ao quadrado. Então, a energia dessa configuração inicial ela é dada por menos 4K vezes Q ao quadrado dividido pela distância. Numa segunda situação, agora ele vai acrescentar mais Q. Tá? Aqui eu continuo chamando de partícula 1. Aqui eu continuo chamando de partícula 2. E aqui eu estou chamando de partícula 3. Ok? Então, a energia total dessa configuração ela é dada pela soma da energia 1 da partícula 1 com a partícula 2, mais a energia da partícula 2 com a partícula 3, mais a energia da partícula 1 com a partícula 3. Ok? Está aqui, ó, a energia total é a soma das energias 1, 2, 2, 3 e 1, 3. Como é que cada uma delas se comporta? Veja só, primeiro caso, nós temos K vezes o produto das duas cargas. Que duas cargas são essas? São as partículas 1 e 2, ó. Ou seja, 2Q e menos 2Q. Qual é a distância entre 1 e 2? Vale R, está aqui, ó. Tá certo? Mas agora a energia 2, 3. Então, é K, tá? Nossa constante, vezes o produto entre a carga 3 e 2, ou 2 e 3, isso não faz fazer nenhuma diferença, tá? Ó, você tem Q vezes menos 2Q, aqui, ó, menos 2Q vezes Q, dividido pela distância que é R sobre 2. Tá bom? Mais K, a nossa constante, vezes... Olha só, agora eu estou trabalhando com a energia 1, 3. Então, é a carga da partícula 1, que é 2Q, vezes a 3, que é Q, dividido pela distância, ó, R sobre 2. Tá certo? Aí, o cuidado que a gente tem que ter. Veja, aqui eu tenho uma divisão de fração. O que é que eu faço na divisão de fração? Eu repito o primeiro, que no caso aqui é menos 2Q ao quadrado, quando eu fizer a multiplicação, e multiplico pelo inverso do segundo, ou seja, vai ficar o 2 em cima e o R embaixo. Então, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, tá? Então, vai ficar menos 4Q ao quadrado dividido por R. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Veja, você vai ter 2 vezes Q vezes Q, que dá 2Q ao quadrado, vezes 2 sobre R. Por quê? Porque é uma divisão de fração. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Como é que fica? Fica dessa maneira, ó. No primeiro caso, veja, mais vezes menos dá menos, tá? Então, ó, menos K
vezes 4Q ao quadrado sobre R, menos K vezes 4Q ao quadrado sobre R. Ó. Não esqueça que aqui é uma divisão de fração. Repeti o primeiro e multipliquei pelo inverso do segundo. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, eu vou ter K 4Q ao quadrado sobre R. Ok? Observe, eu tenho um sinal de menos, eu tenho um sinal de menos e eu tenho um sinal de mais. E todos eles são iguais. Então, veja, eu posso cancelar esse com esse, porque são iguais e sinais opostos, tá? A subtração dá zero. O resultado final da minha energia é exatamente menos K 4Q ao quadrado sobre R, que se você observar bem, a minha energia final nessa segunda configuração, ela é exatamente igual à primeira configuração. Logo, a nossa resposta correta para essa pergunta é o item D. Então, vá lá na sua apostila e marque o item D. Dica: a questão 6 dos exercícios propostos da nossa apostila, a apostila 2, tá? Módulo 4, frente C, ela é similar à questão que nós acabamos de fazer. Então, você corra na questão 6, dê uma pausa no vídeo e tente resolver a questão de número 6, tá bom? Veja a distância entre cada carga e some as suas contribuições e você vai conseguir resolver fácil com a dica que nós acabamos de dar, resolvendo a questão anterior. A próxima questão que nós vamos fazer é a questão 3, também dos exercícios de aprendizagem, que se encontra na página 79. Diz o seguinte: um elétron desloca-se entre os pontos A e B, segundo as trajetórias 1, 2 e 3, representadas na figura a seguir. Aqui é a figura. Ao ser colocado em uma região onde existe um campo elétrico uniforme, dirigido da esquerda para a direita, os trabalhos W1, W2 e W3, realizados pela força elétrica ao longo dos percursos 1, 2 e 3, estão relacionados por... Então, vamos lá. Como é que eu vou analisar isso daqui? Veja, primeira coisa, olha aqui embaixo essa linha que está representando o sentido do campo elétrico. Pessoal, essa região é a positiva e essa região é a negativa. Como é que eu sei disso, professor? Porque eu sei que regiões positivas produzem um campo elétrico de afastamento e regiões negativas produzem um campo elétrico de aproximação. Então, eu consigo identificar isso facilmente, tá bom? Olhando para o B e para o A, eu vou traçar aqui duas verticais. Veja, primeira vertical, segunda vertical. O que é que isso aqui quer dizer? Essas duas verticais que eu estou traçando está me dizendo que o potencial é o mesmo em B em toda essa vertical. E o potencial desse ponto A é o mesmo em toda essa vertical. Tudo bem? Na aula passada, onde nós trabalhamos sobre o conteúdo de trabalho de energia potencial elétrica, nós vimos que, quando eu estou mais próximo de regiões positivas, o potencial ele é maior. E quando eu estou mais próximo de regiões negativas, o potencial é menor. Então, nós podemos dizer que o potencial de B ele é maior do que o potencial de A. Perfeito. Aí vamos analisar agora os caminhos. Veja o primeiro trajeto. Ó. Ele vai de A, desse ponto aqui, até esse ponto de B, e ele sobe até B. O segundo trajeto, ele sai em linha reta de A até B, ó. Tá? O menor percurso aqui. E no terceiro trajeto, ele faz o seguinte, ele sobe na vertical, ou seja, o potencial é o mesmo, e depois vai até B. Como é que eu calculo o trabalho desses três caminhos aqui? Muito simples, veja só. O trabalho ele é dado pelo produto de menos Q vezes a DDP. Se você observar bem, a DDP de B, que é maior do que a de A, tá? Ao subtrair vai dar positivo. Até aí, tudo bem.
eu analiso o caminho 1, eu vejo que ele vem de A para B. Veja que o potencial está aqui, ó. O potencial nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, ele é igual nesse ponto aqui. Então, eu já consigo identificar o trabalho de A para B no percurso 1 até aqui só. Porque quando ele subir aqui na vertical, ó, tá? Quando ele subir aqui, o potencial é o mesmo. Então, o trabalho é 0. Então, o trabalho de A para B no caminho 1 só precisa ser analisado, ó, ponto inicial até o ponto final, porque é o mesmo potencial, certo? Se eu vou de A para B no percurso 2, eu consigo identificar que eu tenho o potencial de A e o potencial de B. Consigo calcular o trabalho. No percurso 3, você observa que no momento que ele sobe, a DDP é a mesma. Se a DDP é a mesma, o trabalho aqui é quanto? É 0. Tá? Mas eu sei que nesse ponto aqui, ó, o potencial dele é igual ao potencial de A. Então, esse percurso desse ponto até esse ponto tem a mesma DDP de A para B. Logo, eu consigo identificar que, independente do caminho que eu esteja traçando aqui, ó, 1, 2 ou 3, o trabalho do ponto A até o ponto B, ele é igual. Então, a alternativa correta é o item A. Certo? Próximo exercício. Questão 1, exercícios propostos, página de número 80. Diz o seguinte: a energia potencial elétrica U de duas partículas em função da distância R que as separa está representada no gráfico da figura. Uma das partículas está fixa e em uma posição, enquanto a outra se move apenas devido à força elétrica de interação entre elas. Quando a distância entre as partículas varia de RI, que no caso seria uma posição inicial, até RF, que seria uma posição final, a energia cinética da partícula em movimento, aí ele pergunta, diminui, aumenta ou não se altera? Tá aí nos itens, você pode ver aí do lado. Então vamos lá, como é que eu calculo o trabalho? O trabalho, ele é dado pelo negativo da diferença de potência, de energia, tá? O trabalho é igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Essa fórmula já é conhecida por nós, já trabalhamos na aula anterior. Professor, veja, na condição de variação de energia, eu tenho que lembrar que eu tenho a energia final, que é essa daqui, menos a inicial. Como é que eu sei esses valores? Veja, ele me diz que a posição final, tá aqui, ó, a posição final é de 9 vezes 10 elevado a menos 10. Onde é que está o 9? Bem aqui assim, ó, entre o 10 e o 8. Quando eu subo na vertical, veja, ó, subindo aqui, esse ponto, eu consigo identificar na horizontal essa reta. E aí eu tenho aqui, ó, esse valor aqui é quanto? Exatamente 1. Tá? Então, vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 18. Por isso que eu encontrei esse valor de 1 vezes 10 a menos 18. A minha posição inicial, tá aqui, ó, é em 3. 3 vezes 10 elevado a menos 10. Cadê o 3? Está aqui, ó, entre 2 e 4. Tá? Se eu pego essa vertical aqui, ó, veja, olha só onde é que... Opa, peguei aqui um pouquinho inclinado, mas olha só onde é que eu vou parar. Eu vou parar, certo? Exatamente nessa linha que me dá essa horizontal. Tá bom? Peguei aqui um pouquinho torto, mas você consegue acompanhar comigo que tá melhor, tá vendo? Ó? Pronto, aqui o 3, ok? Então aqui, ó, eu consigo identificar que ele vale quanto? Exatamente, ele vale 3, ó. Tá bom? Por isso que eu tenho aqui, na energia inicial, eu tenho 3 vezes 10 elevado a menos 18. Quando eu subtrair 1 menos 3, eu tenho quanto? Menos 2, ó. Veja, dentro do parênteses, menos 2.
Com o sinal de menos de fora, então menos vezes menos dá mais. Então vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 18. Tá bom? Esse é o trabalho. Mas, professor, eu quero saber quanto vale a energia cinética. Bom, aí eu vou ter que me lembrar que o trabalho é igual à variação da energia cinética. E isso você viu, tá, nas suas aulas de mecânica. Ora, professor, se o trabalho é igual à variação da energia cinética, então eu posso dizer que a minha energia cinética ela aumentou 2 vezes 10 a menos 18. Aí você me pergunta, como é que eu sei que aumentou, professor? Por conta do sinal que está aqui na frente, ó, que é positivo. Se por acaso eu tivesse um sinal de menos, então ela teria diminuído 2 vezes 10 a menos 18. Mas nesse caso, a minha variação de energia ela é 2 vezes 10 a menos 18, ela é positiva. Por sua vez, a energia cinética da minha partícula ela aumentou 2 vezes 10 a menos 18, configurando nossa resposta como item D. Bom, espero que você tenha aproveitado. Bons estudos e continue resolvendo as questões.